ajuizou uma ação civil pública contra José Benedito. Ele tinha construído numa área que até então não era área de proteção permanente. Depois veio uma legislação e criou novos regulamentos para aquela área. O que ele deve fazer, então? Hein, pessoal? Lembra do zoneamento ambiental? É que nós não temos zoneamento estadual, só temos zoneamento em volta do Distrito Federal. Pessoal, quando existe uma degradação ambiental, ok? Não, degradação não. Vamos lá. Quando existe uma atividade que causa degradação ambiental, Pedro, tem que reparar, é verdade. Mas quando houver uma atividade que causa degradação e vem uma nova lei regulamentando aquela degradação, você precisa de um tempo para poder se adequar, ok? Então, o que acontece, pessoal? Se a pessoa ela estabeleceu uma atividade, ou uma residência, ou uma construção dentro daquela área de preservação e veio uma nova legislação trazendo novas regras, o que o particular ou o poder público tem que fazer? Se adequar a novas regras, tá? Então, fica uma dica aí para a nossa prova com relação à nova adequação. Reparação do dano, pessoal, sempre vai ter, tá? Coloca na prova de vocês. Se houver reparação de dano ou degradação, sempre vai ter reparação por parte do particular, tá? Isso aí é indiscutível. Vamos ver outra questão aqui. O empreendedor deu entrada a um pedido de licenciamento ambiental no órgão estadual competente. Após analisar o procedimento por 10 meses, o órgão estadual informou que não teria capacidade técnico-administrativa para realizar o empreendimento e que só teria a realização da conclusão do concurso público para uma contratação de servidores e que demoraria praticamente um ano, né, aproximadamente, para poder. Diante desses fatos, ou seja, o órgão que tem competência para licenciar, ele não tem técnico suficiente para poder deliberar a respeito daquela licença. Então, qual seria a solução? Vamos lá, pessoal. Questãozinha boa de prova. Eu preciso de um licenciamento ambiental municipal, ok? E o município fala que não tem competência para poder exercitar esse licenciamento, porque não tem efetivo suficiente. Isso acontece muito na AMA. A AMA é um órgão que, infelizmente, não tem tanto efetivo para poder fazer a legislação. Se eu não tenho técnico suficiente, pessoal, o órgão não é questão de superioridade, mas de abrangência, tá? Ele vai suprir essa necessidade. Então, se o órgão municipal não tem técnico suficiente para poder fazer o licenciamento, quem vai responder por esse licenciamento é o órgão estadual. Olha que interessante. Por quê? Por competência? Não. Porque os entes são independentes entre si. A União, os estados e o município. Então, o que acontece? Se um órgão municipal não tem técnico suficiente para poder executar uma atividade ambiental, uma licença ambiental, o ente estadual fica competente para emitir essa licença. Por uma questão de hierarquia? Não. Por uma questão de competência e amplitude da licença ambiental, ok? Então, se eu tenho um órgão que não... se eu tenho uma licença que o órgão municipal e o órgão estadual não tem efetivo, então a União vai poder fazer esse licenciamento, ok? Então, ou seja, a competência é supletiva. Beleza, pessoal? Competência supletiva. Bom, Pedrão, deu uma dica aí, que eu falei para vocês que vão cair na nossa prova. Responsabilidade subsidiária
do órgão estadual, ou do órgão federal, ou do órgão municipal. O que isso quer dizer? Pessoal, responsabilidade subsidiária é aquela responsabilidade onde o causador do dano direto e o causador do dano indireto responde subsidiariamente, caso o causador direto não consiga cumprir com a degradação ambiental. Tá? Solidária é quando um e outro responde de forma solidária, ou seja, um e outro pode ser cobrado. Teoria até do bolso profundo, previsto lá na responsabilidade civil. Então, se o Estado, por questão de omissão, ou não é comissão, isso mesmo, Pedro, no caso de omissão, ele vai responder o quê? Subsidiariamente, ok? O que isso quer dizer? Que se o particular não conseguir cumprir com a determinação judicial, o Estado vai sim ter que responder. Porque ele deveria ter fiscalizado e não fiscalizou. Deixa eu ver outra questão aqui, pessoal, na nossa prova. As queimadas frequentes são utilizadas sem autorização para o desmatamento de mata nativa e representam negação à modernidade, à agricultura e ambiental. Quem queima ao fazê-lo afeta, degrada e destrói o meio ambiente, o que lhe impõe alguns deveres. Quanto à possibilidade de acumulação de pedido e obrigação de fazer e de não fazer, o que acontece, pessoal? Algumas questões caem para a gente assim. A pessoa causa uma degradação ambiental, seja ela por omissão ou por comissão. Fazer ou não fazer. O poder público pode obrigar É isso aí, Pedro. É isso aí mesmo. Tá? Então, o poder público pode o quê? Obrigar a população de obrigação de fazer e de não fazer com relação ao meio ambiente. Por quê? Por se tratar de uma obrigação do próprio terreno, pessoal, a responsabilidade segue a coisa, então nós temos aí uma obrigação de fazer e de não fazer, que o órgão pode obrigar o particular, ok? Dentro da responsabilidade, o quê? De recuperação do dano ambiental, não cabe, então, o litisconsórcio passivo, tá? Também não há intervenção de terceiros. Por quê? Porque há uma necessidade de celeridade processual dentro do artigo 225. Para evitar isso, a RESP 771619 do STJ, lógico, RESP, né, recurso especial, vai falar sobre o litisconsórcio passivo facultativo. Bom, se eu tenho duas pessoas responsáveis pelo mesmo dano, é interessante que eu posso, como Estado, executar um ou outro, né? Que nós vimos, a responsabilidade pessoa jurídica ou física, a gente pode responsabilizar um ou outro, mas se eu arrolar apenas um polo passivo, eu não posso mais fazer a denunciação da lide, nem o desconsórcio passivo, nem tampouco o chamamento ao processo. Por quê, pessoal? Porque o meio ambiente não pode esperar toda essa carga processual, né? Que isso vai impedir da gente melhorar o meio ambiente de forma mais efetiva, ok? Então, o consórcio passivo facultativo, o litisconsórcio ele é facultativo porque o Ministério Público não precisa necessariamente arrolar todos os autores ou coautores, tá? Basta um, que ele vai ser responsável. Outra questão da responsabilidade civil é a responsabilidade subjetiva, objetiva e integral do dano. Pessoal, responsabilidade subjetiva
desculpa, objetiva é aquela responsabilidade em que eu não analiso o dolo ou a culpa. Não é isso? Ou seja, estou lendo aqui o Pedro aqui. Responsabilidade objetiva, o proprietário não... desculpa, a responsabilidade não precisa demonstrar o quê? O dolo ou a culpa. Basta o nexo de causalidade. Não é isso que nós vimos? Bom, responsabilidade subjetiva, que aí está lá no direito administrativo a partir de 2015, e no direito penal, eu preciso comprovar o quê? O dolo ou a culpa. Tá? O dolo ou a culpa. Ou seja, imprudência, imperícia ou negligência, ou a vontade de cometer a degradação ambiental. Dentro da responsabilidade penal, nós vimos o quê? Que existe uma necessidade de liame, né? Uma necessidade de nexo de causalidade entre a conduta e a pessoa física ou jurídica. Então, quando eu tenho um dirigente que ele pratica uma degradação ambiental para beneficiar a si próprio, eu não tenho responsabilidade da pessoa jurídica, não é isso? Nós vimos na sexta-feira, né? Na aula passada, sobre essa responsabilidade. Então, responsabilidade integral do dano é uma evolução da responsabilidade objetiva, da responsabilidade subjetiva, então a responsabilidade integral do dono. Ok? Bom, pessoal, uma outra questão da nossa prova também é a questão da teoria profundo. O que isso quer dizer, professor? Que aquele que tiver mais poder aquisitivo para reparar o dano, fica responsável, né, pela recuperação. Ou seja, se eu tenho dois responsáveis pelo mesmo dano, e um tiver mais dinheiro que o outro, não necessariamente eu preciso repartir o valor da indenização. Basta eu executar aquele que mais tiver dinheiro. Por isso é degradação ambiental, teoria do bolso profundo. Bom, o que mais, pessoal? O que mais nós temos que ver em direito ambiental? Deixa eu ver aqui. Responsabilidade ambiental civil, né? Responsabilidade supletiva, né? Substituição do órgão estadual originariamente detentor da atribuição para legislar. Responsabilidade subsidiária do órgão, tá? Que ele vai responder subsidiariamente ao causador do dano. Cumulação de obrigação de fazer e de não fazer com a natureza própria terreno. Direito ambiental penal, responsabilidade penal nós vimos na última aula, eu acho que não há muita discussão. Deixa eu ver o Wendel aqui. Isso seria para a pessoa jurídica onde um dos sócios tem mais cotas que o outro? Ô, Wendel, o que acontece? Vamos lá. Quando nós estamos falando de cotas contratuais, né, ser responsável aquele que tem mais cotas. Mas dentro da área o quê? Civil, tá? Na área administrativa ou da área penal, aí não. A gente não vai avaliar a questão de cotas, a integralização do patrimônio. Aí nós vamos avaliar o quê? A questão subjetiva, dolo ou culpa, ok? Mas na questão da reparação civil, aí sim eu posso analisar a questão do capital social. Ô, Juliano, revisão de direito administrativo ainda não foi não, tá? Nós vamos começar ele às 17 horas, daqui uns 20 minutos, tá? Pessoal, então a nossa prova, anota aí, anota para quem está na live, não